Revista Novo Tempo de volta e direto para falar com o nosso correspondente internacional. É isso mesmo, é o pastor Williams Costa Júnior que fala com a gente diretamente dos Estados Unidos. Tudo bom, pastor? Olá, Suzane e André, como vocês estão? A NN de hoje vai falar sobre os atentados em Paris e sobre a esperança que existe em meio ao terror e à tragédia. Vamos recordar o que aconteceu. 13 de novembro de 2015, sexta-feira, Paris. Aparentemente tudo estava bem, até que terroristas abriram fogo contra dezenas de cidadãos em várias partes da cidade Luz. Ao menos 129 pessoas morreram e 350 ficaram feridas. Tristeza e consternação tomaram conta da Europa e de todo o mundo. Pedidos de oração e palavras de consolo inundaram as redes sociais. Os locais próximos aos atentados se transformaram em pontos de peregrinação, onde milhares seguem depositando flores, velas e mensagens de apoio. O grupo radical Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelos ataques. Derivado da organização Al-Qaeda, o EI tem sob seu domínio um território ilegal entre Síria e Iraque e reclama autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos do mundo. O Estado Islâmico controla postos de petróleo e gás e cobra impostos nas regiões que domina. Considerado um ato de guerra pelo presidente francês François Hollande, os atentados a Paris uniram nações como Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia na luta contra o terror. Hoje, a França já não é apenas mais ela mesma, é uma nação que representa o estado instável em que o mundo vive. Em meio à crise, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e seus fiéis ao redor do mundo oferecem orações e apoio às vítimas da tragédia. A divisão intereuropeia emitiu a seguinte declaração: a vida humana é preciosa aos olhos de Deus. Quando as pessoas estão longe dos caminhos e sabedoria de Deus, tornam-se uma ameaça para a liberdade de quem infelizmente cruza o seu caminho. Oramos para que Deus conforte aqueles que estão experimentando esta inesperada e incompreensível dor. Oramos para que o Senhor fortaleça a fé e a esperança daqueles que esperam seu retorno para estabelecer um novo mundo, onde a paz e o respeito mútuo vão reinar para sempre. A divisão intereuropeia ainda declarou, 2 dias antes, um duplo atentado suicida matou pelo menos 43 pessoas em Beirute, capital do Líbano. Isso seria uma indicação de que o terrorismo está crescendo mais e mais. Já o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Ted Wilson, postou uma mensagem de esperança em sua página de Facebook. Nossos corações estão com o povo e os familiares que sofrem pela tragédia em Paris. Por favor, orem pelo retorno da segurança e da paz. Podemos dizer que situações como estas despertam a todos para a necessidade de Deus e seu amor supremo em nossas vidas, à medida que vemos os eventos proféticos servindo como um arauto do breve retorno do Senhor. A Igreja Adventista na França também expressou condolências e simpatia aos familiares das vítimas e deseja que logo o Evangelho da Esperança, a promessa feita por Jesus Cristo, se realize quando Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. E já não haverá luto e nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu quero finalizar o ANN de hoje dizendo que, apesar de tudo, Deus está no controle. E como um Deus de amor, Ele permite que tomemos decisões. Infelizmente, algumas dessas decisões provocam dor, sofrimento e morte. Mas mesmo para a morte, existe esperança. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. No maravilhoso plano da salvação, Jesus dá sua vida para que tenhamos vida eterna. Basta aceitar este sacrifício. Esta é a melhor de todas as notícias que a NN pode lhe dar. Terminamos com uma promessa de Jesus: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou.
não vula dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Fiquem em paz. Até a próxima semana, se Deus quiser. André, Suzaene. Muito obrigada, pastor. E até semana que vem. E nas últimas semanas, o Revista Novo Tempo está mostrando como é o trabalho da ADRA Brasil nos núcleos de atendimento. E no episódio de hoje, você vai conhecer as casas de acolhimento de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O cantor Oséias Reis, que é mineiro e também já foi adotado, mostra agora o trabalho da ADRA por lá. Um ambiente bonito, organizado e agradável. Quem olha assim pode achar que se trata de uma creche ou uma escola onde os pais geralmente deixam os filhos pequenos e saem para trabalhar. Embora a rotina e os cuidados sejam os mesmos, essas crianças não têm um lar para que possam estar de volta. São crianças negligenciadas pelas famílias, que sofreram maus tratos ou foram abandonadas pelos pais ou responsáveis. Em Belo Horizonte, essa casa de acolhimento da ADRA Brasil para meninos e meninas entre 0 e 6 anos tem sido um refúgio para essas crianças que enfrentam os problemas sociais da metrópole. Hoje, são 15 crianças dessa faixa etária, recebendo atendimento no local. Rose trabalha na casa desde que começou, em julho de 2014. Remunerada pela função de educadora social, ela revela o apego que tem desenvolvido por esses pequenos. A gente, no começo, nós tivemos instruções também falando que a gente não poderia se apegar, mas não tem como, porque eles precisam de amor, eles querem amor, e como você vai dar amor se você não se apega a alguém? Né? Então é muito difícil e, sinceramente, comigo não funciona, porque eu me apeguei tanto que já estou até na fila para adoção. Uma fila grande que, segundo uma pesquisa feita no mês de setembro, no Cadastro Nacional de Adoção, chega a 34.158 pretendentes e cerca de 6.200 crianças e adolescentes no Brasil aguardam por uma família. O artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a adoção seja a última alternativa feita pela Justiça. Antes disso, está uma série de medidas sociais e o acolhimento institucional é uma delas. Pastor Noedson é um amigo que já trabalha aqui. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Zé. Olha só, nós estamos querendo conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho aqui, porque eu me senti impactado em saber que pessoas como eu, que passaram por situações de risco, hoje estão sendo acolhidas e ajudadas. Quais têm sido os desafios de vocês e quais as metas desse projeto? Nós começamos esse projeto em 2014. Dia 1º de abril foi a primeira Casa Esperança que nós inauguramos em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Nós recebemos nessas casas crianças de 0 a 17 anos. Elas vêm através de medidas judiciais. Essas crianças estavam em situação de risco, situação de perigo. Então, o Ministério Público tira dos pais, devido a algumas situações, e leva para as Casas Esperança, através da Central de Abrigamento da Prefeitura de Belo Horizonte. E ali a gente cuida, o alimento, roupa, escola, é a casa dessas crianças, tanto crianças como adolescentes. Eu acho que coincidiu a ADRA querendo estar em Belo Horizonte, querendo fazer o seu papel e a gente querendo renovar com novas instituições, com novas filosofias. Então, eu acho que a presença da ADRA, além de atender um desejo nosso, ela vem com uma filosofia de trabalho que acrescenta nesse desafio cotidiano de trabalhar, especialmente com a ADRA hoje, com criança e adolescente, né? Que não é simples, não é fácil. E os pais dessas crianças? Vocês também têm contato com os pais dessas crianças que são acolhidas por vocês? As casas recebem, ela tem sua equipe, uma coordenadora e 2 técnicas, mais as educadoras sociais. As técnicas são a psicóloga e uma assistente social que visitam essas famílias, buscam o contato para que futuramente essas famílias possam também ter o contato com essas crianças. Toda semana, Gisele vai visitar essas 2 crianças que estão em uma das Casas Esperança.
Ela tem uma história antiga com a assistência social de Belo Horizonte, porque há 25 anos tem tentado cuidar da Pamela, uma menina negligenciada pela mãe e que já viveu em situação de rua. Aí ela se envolveu com vários tipos de pessoa. Foi onde ela conheceu a droga, mas ela não é dependente. E aí ela sempre envolvia em pequenos delitos, essas coisas assim que fazem. E aí sempre estava em contato comigo, porque todo lugar que ela ia, delegacia, o abrigo para menores, ela me dava o meu contato, falava que eu era mãe, então eles me chamavam. Você era a referência dela? Sim, sempre. E aí eu ia, sempre. Aí eu ia em todos. Quando ela chegou na minha casa, ela estava grávida de 6 para 7 meses, né? E chegou toda suja, piolho, e eu falei, meu Deus, que é isso? E aí cuidei dela, levei para o médico, foi quando ela começou a fazer o pré-natal, fiz ultrassom, ficamos sabendo que era o João. E foi que ela ficou comigo na minha casa, já era casada, já tinha o Lucas de novo, o Lucas e a Lorena. E ela ficou comigo até o João fazer 5 meses de vida. Nessas idas e vindas, Pamela teve mais 4 filhos e todos, de alguma forma, foram ajudados pela Gisele. Gisele não tinha os documentos das 2 crianças e, ao levar para um atendimento médico, o posto de saúde acionou o conselho tutelar e as crianças foram levadas para acolhimento. Então eu tive que ir ao conselho e aí o conselho tomou para trazer para o abrigo, porque não podia ficar comigo da maneira que estava, sem documento nenhum. Mesmo eles conhecendo o conselho, conhecem a história da Pamela comigo, que eu vivia no conselho tutelar com ela, mas não podia ficar. O conselho está aqui para aplicar medida protetiva. O acolhimento institucional, ele viola uma das medidas, um dos direitos da criança, do adolescente, que ele tem o direito à convivência familiar e comunitária. É um dos primeiros direitos da criança. Então, quando você acolhe, você está já violentando aquela criança de alguma forma. Então, o conselho aplica medidas, sim, de acolhimento institucional, mas como uma última medida. Proteção, o que é? Ele está correndo risco de vida? Não tem outro jeito, não tem outra escapatória, não tem família extensa, não tem mais nada? Não, então não tem. Então, para proteger, a gente vai acolher. Por isso que é a última medida. E quando eu cheguei aqui, aí a Piedade, a conselheira que acompanhou o meu caso com a Pamela, ela falou assim, não, Gisele vai saber sim. E aí, quando eu falei, está na Casa Esperança, e perto, moro aqui bem pertinho. E quando eu cheguei aqui, no dia que nós chegamos, estavam os 2 sentadinhos na mesa, almoçando, sozinho. Isso para mim já foi demais, porque com a gente na minha casa, a gente dava para eles comida na boca. Quando nós chegamos aqui, eu e Lorena, e vimos eles sentadinhos na mesa, almoçando os 2 sozinhos, direitinho, eu falei, meu Deus, não acredito. E já tinha acho que uma semana que eles estavam aqui, né? E eu falei, olha como que já começou a mudança. Porque era aquela coisa, a gente tinha que sentar e dar na boca, e eles corriam, eles estavam sentadinhos, bonitinhos, comendo. Isso para mim já foi uma surpresa muito grande. E ver o carinho aqui das pessoas, das meninas com eles, sabe? O cuidado, leva ragem para dentista, acompanhamento médico, a preocupação delas. É perfeito esse lugar. E no próximo bloco, você continua acompanhando a atuação da ADRA em Belo Horizonte. Então não saia daí, porque o Revista volta já.